suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. Eu gostaria que você já estivesse aí em oração, que você já estivesse falando com Deus agora, que o Senhor possa encontrar lugar agora no seu coração. Eu tenho uma palavra aqui, que ela é praticamente uma continuidade, a palavra que nós trouxemos na sexta-feira para a igreja, e nós vamos abrir em Lucas, no capítulo de número 23, a partir do versículo de número 33. Se você tiver sem a sua Bíblia, você acompanha essa leitura principal. Depois os versículos vão ser projetados no telão, vai ser fácil você acompanhar. Mas essa leitura você precisa acompanhar com a sua Bíblia ou com alguém que esteja ao seu lado. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmãos? Vamos nos assentar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Essas últimas palavras que o Senhor Jesus teve com estes que estavam com ele crucificado, é tudo o que nós queremos ouvir, né? E é tudo o que nós precisamos ouvir, né? Nós também queremos alcançar aqui o paraíso, né? Nós também, esse é o nosso principal objetivo, chegar ao céu, alcançar a salvação. Mas a Bíblia fala que há um trabalho a ser feito, né? Nós precisamos, junto com o Espírito Santo, nós precisamos trabalhar a nossa salvação. Muito embora seja uma obra de Jesus, uma obra completa, uma obra acabada, pronta, não tem nada mais para ser executada, mas nós somos participativos, né, desta obra. E hoje, através do Espírito Santo, nós precisamos então contribuir
fazendo aquilo que é necessário para que a obra do Senhor, então, ela possa se completar em nós. Isso poderia ter sido feito por Jesus de diversas maneiras. Algumas pessoas até chegam a sugerir que elas não entendem Deus porque Deus fez da maneira que fez, né? O fato de ter que enviar o seu Filho Jesus, o fato de fazer com que Jesus se tornasse homem, o fato de fazer com que Jesus experimentasse, né, as coisas da natureza humana, todo o sofrimento, principalmente quando se aproxima aqui da crucificação, aí as pessoas elas acabam ficando confusas mesmo, porque elas acham que Deus poderia ter feito diferente, ter aliviado, né? E a obra da salvação poderia ter sido feita através de uma palavra, como ele fez a obra da criação lá no início, haja luz e houve luz. Ele poderia dizer, sejam salvos e nós seríamos salvos, né? Mas, por que será que foi necessário fazer desta maneira? Porque o motivo principal do Senhor Jesus vir pessoalmente foi justamente tentar fazer o que todo o Velho Testamento não conseguiu, o que a lei não conseguiu. O Senhor Jesus, ele veio para poder revelar Deus para as nossas vidas, né? Então, tudo aquilo que Jesus fala é com o propósito de revelar Deus. Tudo aquilo que Jesus faz é com o propósito de revelar Deus. Até mesmo os seus passos, até mesmo a sua vida. O propósito principal era de que Deus fosse revelado através de cada experiência, de cada milagre, de cada momento, né? Então, nós vimos aqui, por exemplo, na sexta-feira, o momento do Getsêmani, né? Que é o momento em que ele foi espiritualmente ali prensado, né? Ele passou por uma grande prova. Então, aquele momento, para quem esteve aqui na sexta-feira, conseguiu entender o motivo daquilo ter acontecido, né? E tudo isso serve para nós. Então, veja que o fato de Jesus começar o seu ministério com milagre, isso tem um grande significado para as nossas vidas, porque é assim que a maioria das pessoas chegam na igreja, atrás de milagre. É assim que a obra de Deus começa. Foi assim que o ministério de Jesus começou, né? E é assim que começa na vida de muitas pessoas. Você que está, por exemplo, evangelizando alguém, e você talvez esteja enfrentando dificuldade para apresentar Cristo para uma pessoa, é porque talvez você esteja querendo apresentar Cristo para uma pessoa no momento errado, no momento em que ela não está precisando de Cristo, né? Se é que assim a gente pode dizer, porque nós precisamos de Cristo todos os dias, todos os momentos, mas na cabeça, né, da pessoa natural, às vezes passa na cabeça dela que naquele momento ela não está precisando. Então, qual é o melhor momento de você evangelizar uma pessoa? É o momento em que ela está precisando de Deus, é o momento em que ela está precisando de um milagre, o momento em que ela experimentou a sua limitação. Porque a Bíblia fala, né, o que é possível para o homem tem que fazer. Agora, o que é impossível para o homem, então aí é possível para Deus, né? Então, veja bem, nessa hora do impossível, é o momento certo de nós estarmos apresentando o Senhor Jesus. E por isso é importante você fazer essa leitura, de que Jesus começou a sua obra fazendo milagres. Jesus vai começar a obra na vida das pessoas fazendo milagres. Amém, irmãos? Depois você vai ver que depois dos milagres, né, então você vai ver que houve lá um momento muito especial em que Jesus foi glorificado. Jesus foi recebido em Jerusalém. E eles então
de uma maneira profética, não foi nem assim, não foi nem algo, por exemplo, consciente, foi mais profético do que natural, porque aquilo foi o cumprimento de uma profecia. Mas quando Jesus foi recebido em Jerusalém, ele foi adorado, e aquela grande multidão dizia, né, Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E foi assim que ele foi recebido. Então aquele foi um momento de adoração. Então veja que depois do milagre, as pessoas elas precisam aprender a adorar o Senhor. Você vai ver, por exemplo, que muitos milagres foram feitos, e as pessoas quando receberam, a Bíblia ela fala assim, então ele adorou ao Senhor, né? O endemoniado foi liberto, e aí fala que ele adorou ao Senhor. O leproso foi curado, e aí a Bíblia fala que ele adorou ao Senhor. 10 leprosos foram curados, e somente um voltou para adorar ao Senhor, né? Então veja que depois do milagre, então a gente precisa entender que a gente precisa adorar a Deus, né? Talvez você esteja na fase do milagre, e você deve buscar o milagre, porque o nosso Deus continua fazendo milagre. Aleluia. Não tem limite para o nosso Deus fazer milagre. O nosso Deus, ele faz pequenos milagres e faz grandes milagres. Amém, irmão? De repente você está no momento da adoração, de repente você já recebeu os seus milagres, você está recebendo, então você não pode deixar de viver esse momento na sua vida, de você glorificar, de você exaltar, de você ter essa experiência com Deus, porque fazendo assim você está trabalhando a sua salvação. E depois então vem o momento do Getsêmani, vem o momento da prensa que nós pregamos aqui na sexta, e que você também não pode fugir dele. E depois do momento da prensa, depois daquele momento em que Jesus, a Bíblia fala que foi tão forte ali aquele momento, o próprio Jesus, ele disse assim, olha, a minha alma está aflita. Não foi uma pessoa normal que falou, foi Jesus que falou. A minha alma está aflita, a minha alma está tão aflita que eu sinto a presença da morte, né? Então você veja a situação em que Jesus estava ali vivendo, né? Justamente para nos ensinar a passar esses momentos de prova na nossa vida, né? Que nós somos crentes dos milagres, nós somos crentes da adoração, e nós somos crentes da prova. Aleluia! Aleluia! Assim como nós glorificamos a Deus no milagre, assim como nós glorificamos a Deus na adoração, nós também glorificamos a Deus na prova. Aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor. Mas aí parece que depois da prova vai acabar, mas aí depois da prova vem o Calvário. E o momento do Calvário não foi só para ele, não foi só para Cristo, né? Ele não precisava ter passado pelo Calvário, ele não precisava, né? Mas por que ele fez dessa maneira? Para nos ensinar que nós também podemos passar pelos nossos calvários. Então é importante que a gente saiba como passar, porque senão você, em um desses tempos da sua vida, você pode ser reprovado, e você pode então perder a oportunidade da grande bênção que é poder de chegar ao céu, de poder receber esta palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então é importante. Então veja que essas etapas, elas não foram casuais, não foram. Elas não foram uma experiência só de Cristo. Cristo as viveu para que Ele pudesse dizer para nós, ó, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. Fala para o irmão, fala, é assim que faz, é assim que faz. Aleluia, glória a Deus. E aí você vai ver assim, ó, você vai ver na Bíblia, que quando Ele fazia milagres, havia uma multidão. Um dos milagres que Ele fez, em que nós temos a
a expressão dessa multidão está na primeira multiplicação dos pães e peixes. Então a Bíblia fala que lá naquele dia, naquele monte, só de homens foram contados mais de 5.000, só de homens, né? Então você faz aí uma conta rápida, se só de homens tinham 5.000, quantas mulheres tinham lá? Não é isso? Então você vai ver que esse número ele vai mais do que dobrar, né? E como eles eram diferentes de nós, por exemplo, né? A exemplo, por exemplo, tomando por exemplo Jacó, né? Se tinha lá, por exemplo, muitos casais, então devia ter lá muitas crianças. Então a cada casal, quantas crianças tinham naquele lugar? Então seguramente, se tinham 5.000 homens, nós podemos levar isso para uma totalidade aí segura, entre 15.000 e 20.000 pessoas ali, que foram alimentadas por 5 pães, e aqueles peixes que foram ali multiplicados, não é isso? Então você veja que na hora do milagre existe uma multidão. Diga assim comigo: na hora do milagre existe uma multidão. Aleluia. Na entrada triunfal de Cristo, isso multiplicou muitas vezes, porque Cristo vai para Jerusalém naquele dia, justamente num dia de festa. Então todos estavam reunidos naquele lugar, e a palavra fala que todos o receberam no mesmo som, todos os receberam louvando, todos os receberam lançando, né, suas capas no chão, folhas de palmeiras no chão, e cantando e jubilando ao Senhor. Junto com eles estavam também lá os anjos celestiais. Então foi um culto de adoração tremendo naquele dia. Então essa multidão de 15.000 para 20.000, ela se multiplicou para uma multidão, por exemplo, de uma cidade. Então na adoração existe uma multidão para adorar a Deus. Diga assim: na adoração existe uma multidão. Mas no Getsemane, sexta-feira nós vimos que Jesus então leva somente 3 com ele. Quantos ele leva? 3 com ele. E esses 3 que ele levou com ele, enquanto ele orava, esses 3 faziam o quê? Dormia. Olha só que coisa interessante. Aproveita para dar uma olhadinha se tem alguém dormindo do seu lado. Aleluia. Mas você veja que somente 3 estavam no Getsemane, somente 3 ficaram no momento da prensa, somente 3, e esses 3 estavam lá ainda porque Jesus escolheu, aleluia. E por que Jesus escolheu? Porque ele sabia que os outros não conseguiriam suportar nem aquilo que os outros, eu acho que eles sairiam correndo daquele lugar, aqueles ainda conseguiram ficar ali, dormindo, né? Por isso que Jesus então escolheu. Você sabia que você é um escolhido para estar aqui nesta noite? Mas não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que escolheu você. Aleluia! Para você poder estar aqui ouvindo esta palavra. Então você veja que de 15.000 multiplicou para muitos. Mas agora, no momento da prova, somente 3. Fala, na prova são poucos os que permanecem. É isso aí. E no Gólgota só ficou um. No Gólgota desapareceu todo mundo. Só ficou um, que estava também com ele crucificado. Então a Bíblia fala que esses são os momentos mais difíceis. Então você, por exemplo, deve estar preparado para o milagre. Mas o milagre é muito bom de se viver. Você deve estar preparado para a adoração. A adoração é uma delícia, adorar. Mas você precisa estar preparado para a prova. E mais do que nunca você precisa estar preparado para o Gólgota. Aleluia. Porque são poucos os que permanecem. São poucos os que ficam. Aleluia. São poucos os que ficam com ele, os que permanecem firmes na fé.
Então veja que a palavra de Deus fala que aquele lugar, a exemplo da prensa, não foi à toa que ele escolheu lá o lugar do Getsêmani para viver aquele momento. Aqui ele também está fazendo uma escolha profética. Aonde que ele vai ser crucificado? Tinha muitos montes lá famosos, muitos montes famosos, muitos montes históricos, montes em que Israel tinha experiência poderosas com Deus, que poderia ter sido ali a crucificação de Cristo. Mas Cristo vai ser crucificado justamente num monte chamado Calvário, que também é conhecido como o Monte Caveira. Por quê? Porque ele tem a forma, ele tem, de longe, dá para você ver a figura de uma caveira. Então, ali era o lugar de se fazer a crucificação de pessoas. Ali era o lugar, porque era um lugar sugestivo. O próprio monte, ele já tinha se você pegar essa foto na internet, você vai ver que dá para ver uma caveira no monte assim. Então ali já existia um ambiente preparado para isso, um ambiente profético para isso. E Jesus então foi levado para lá, E foi lá que ele, junto com esses 2 ladrões, ele foi então crucificado. Então veja que a grande maioria das pessoas, a grande maioria, despreza esse momento. Mas esse momento foi o momento em que um daqueles que estava ali crucificado alcançou o paraíso. Então não é o momento para ser desprezado. Às vezes você despreza o seu momento difícil. E de repente o seu momento difícil vai fazer com que você saia muito mais forte do outro lado. Aleluia. Vai fazer com que você saia mais experiente, mais crente, mais fortalecido. Aleluia. Estou profetizando isso sobre a tua vida nesta noite. Para que você saia mais experiente. Mais experiente. Agora, por quê? Por que isso? Olha o que Isaías fala desse momento. Isaías capítulo 53, verso 3, fala que nesse momento do Calvário, Jesus iria ser o mais desprezado entre os homens. Ele ia ser o mais rejeitado entre os homens. Mas Jesus, ele iria nos ensinar a ser um homem de dores e que sabe o que é padecer. Aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender isso com o Senhor Jesus. Nós precisamos saber permanecer de pé. Aleluia. Nós precisamos aprender a saber, a viver os momentos difíceis. Aleluia. E como de quem os homens escondem o rosto. Olha isso. Esse momento, os homens esconderam o rosto. Ele foi nesse momento desprezado. Mas esse não é o momento para se desprezar Jesus. Não é o momento para se desprezar Jesus. Ele era desprezado. E dele não fizemos caso. Esse é um momento que as pessoas, elas querem saber de qualquer coisa, menos de Jesus. Menos de uma palavra. Posso fazer uma oração para você? Não tenho tempo para receber uma oração agora. Estou aflito, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro para resolver o meu problema. E você quer falar de Deus? Tem gente que fala assim. Tem gente que rejeita a palavra. Tem gente que, e eu não estou falando daqueles que estão lá fora, que não conhecem, eu estou falando da gente. Que às vezes a gente despreza a palavra. Nos nossos momentos de aflição, a gente fica na correria, a gente fica no desespero, a gente fica ligando para um, ligando para outro, a gente fica buscando uma saída, mas a gente despreza o melhor que nós temos, que é Jesus. Aleluia! Olha o que a palavra fala no versículo de número 35, do texto principal que lemos, de Lucas 23. Se cumprindo o que estava escrito em Isaías. Então o texto fala assim, o povo estava ali, aleluia, então tinha uma multidão ali, e a tudo observar,
Então veja que o povo estava ali, mas não estava. O povo estava ali só para observar. Só para observar. Aleluia. Pergunta para quem está do seu lado e fala assim: para que foi que você veio? Aleluia. Para que foi que você veio? Levanta a sua mão e diga: eu vim para adorar a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vim para adorar a Deus. Aleluia. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus. Jesus ali crucificado. Aquela cena horrível. Eu não vou me deter nela. Mas foi uma cena horrível, horrível. E o povo estava ali apenas observando. Também as autoridades, existiam autoridades ali, mas as autoridades estavam ali o quê? Zombando. E eles diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva. Se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Muitas vezes nós cremos no Senhor Jesus na hora dos milagres, nós cremos no Senhor Jesus na hora da adoração, mas nós vacilamos no Senhor Jesus na hora do nosso Calvário. E a Bíblia fala no versículo de número 36 que igualmente os soldados o escarneciam. E aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Então você veja que existia uma multidão, mas ninguém estava com ele. Ninguém estava. Existe uma multidão de irmãos, existe uma multidão de pessoas da fé, uma multidão que cresce, mas que cresce na adoração, que cresce na busca dos milagres, mas que tem dificuldade na hora da provação, e que tem dificuldade na hora do Calvário, tem dificuldade. Então a palavra de Deus, ela nos ensina aqui, o que o texto fala, no versículo de número 39. O texto fala que quem ficou com ele, quem participou daquele momento, não foram os que receberam o milagre, não foram os que disseram: Hosana, Hosana, nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não foi. O que permaneceu com ele também não foi aqueles que esteve com ele ali no Getsêmani. Não foi. Mas a Bíblia fala que quem permaneceu com ele foi um dos malfeitores. Um dos malfeitores. E aí o versículo 39 fala assim, ó: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aleluia. Respondendo-lhe, porém, o outro, que também estava ali crucificado, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a... estando sob igual sentença. Está vendo? Ele se colocou ali, ó, no mesmo lugar. No mesmo lugar. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter essa experiência. A experiência da cruz. Nós precisamos estar... O apóstolo Paulo, quando fala sobre isso, ele fala assim: nós precisamos aprender a estar crucificado com Cristo. Nós precisamos passar por esta experiência na fé, não escandalizados, não amedrontados, não simplesmente perseguidos, não como se fôssemos abandonados. Aleluia!
Se passarmos por essa experiência, nós temos que passar não como aquele que blasfemava: eu fui na igreja, mas ele não me fez milagre. Eu fiz campanha, mas ele não me respondeu. Também não vou mais na igreja, também não faço mais oração. A gente vê muitos blasfemando. São muitos os que blasfemam. São muitos. Então a Bíblia fala que nós precisamos aprender a estar crucificado. Mas o que significa estar crucificado? Se ele foi crucificado, então ele já tomou, sim, ele tomou o nosso lugar. Também o próprio Isaías fala sobre isso, que ele morreu para que nós pudéssemos então vencer a morte. O próprio Isaías fala que ele levou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si os nossos pecados. Mas então o que significa ser crucificado? Em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 6, acompanha comigo o apóstolo Paulo falando sobre isso. Versículo 6, ele fala assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Você consegue entender isso? Que o que precisa ser crucificado com ele é o velho. É o velho homem. Esse precisa ser crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do... Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 8, ora, presta atenção, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas como viveremos se não morrermos? Não viveremos. Não viveremos. Viu a importância do Calvário? Viu a importância de estarmos crucificados, da velha criatura estar mortificada? Por quê? Porque para aquele ladrão que ali estava, o que ele disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Aquele corpo do pecado é como se tivesse morrido, e ele então ressuscitou no paraíso, aleluia. Mas nós não precisamos ir para lá, nós podemos fazer isso aqui. Nós podemos então crucificar o corpo do pecado, aleluia, como está escrito aqui nesse versículo aqui de número 8, ora, se morremos, se o corpo do pecado morre com Cristo, cremos também então que com Ele viveremos uma nova vida, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Sabedores de que, versículo 9, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para... Então, é essa experiência que nós precisamos ter, a experiência, veja bem, de morrer para o pecado. Mas se eu morro para o pecado, o que eu faço? Agora você vive para Deus. Aleluia. Assim também vós, versículo número 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas
oferecei-vos a Deus, aleluia, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, aleluia. Versículo 14, porque o pecado, presta atenção nisso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, aleluia, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da... Sabe, nós não podemos fugir dessa responsabilidade, nós não podemos, veja bem, querer as outras coisas e fugir do Calvário. Nós precisamos ser conscientes dessa área da nossa fé, de que a velha criatura, ela precisa ser crucificada. Mas nós estamos, pastor, em tempos diferentes, nós estamos em tempos modernos, é verdade. Mas os tempos modernos são para a criatura, e não para o Criador. Para o Criador continua a mesma coisa. O que está acontecendo? Está acontecendo que a criatura, na existência de um vazio dentro dela, querendo receber a presença de um Deus vivo como Deus é, então o que eles estão nessa busca de uma divindade? Eles estão invertendo a palavra. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que Deus se torne imagem e semelhança da criatura. Mas não foi assim que Deus fez. Deus fez o homem imagem e semelhança divina. Aleluia! Isso é uma fake news. As pessoas queriam servir a Deus como se Deus fosse igual a gente, como se Deus fosse entrar na nossa, como se Deus fosse se converter aos nossos procedimentos, às nossas culturas. Nós é que precisamos nos converter a Ele, aleluia, porque nós somos homens e Ele é, oh glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14, fala que nós precisamos estarmos mortos para a influência, diga influência, do mundo, influência do mundo. Capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, aleluia, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para, aleluia, aleluia, aleluia. O mundo tem que estar morto para nós, e nós temos que estarmos mortos para, é assim que tem que ser. Não existe nada moderno nisso. Não existe nada o que alterar nisso. As pessoas podem alterar, as pessoas podem fazer, mas a palavra não vai mudar. Aí o versículo 15 fala assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas então o que vale? O que vale é ser nova. Aleluia! Aleluia, oh glória, pode adorar a Deus, é isso que vale. Você entendeu isso aqui? Eu vou te explicar isso aqui. Eu não posso passar por isso sem te explicar, porque eu sei que a palavra de Deus, às vezes, ela é profunda. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que hoje a lei não quer dizer coisa alguma, não quer dizer nada, a lei não quer dizer nada. Ninguém vai ser salvo pela lei, que é o que? A circuncisão. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, ó, assim como a lei não é capaz de salvar,
mas também a incircuncisão vai complicar. O que ele está dizendo a respeito da incircuncisão? Ele está falando justamente a respeito dessa bagunça. De achar, por exemplo, que Cristo mudou, que Cristo agora ficou legal. Que Cristo agora, se ele viesse a esse mundo, ele bateria a palma ao que está acontecendo no mundo. Cristo não mudou, ele é o mesmo. Aleluia! Então é isso que ele está dizendo, ó, nem o extremo da lei e nem o extremo da bagunça. Nem o extremo da circuncisão, nem o extremo da incircuncisão. Mas o que vale então é ser nova criatura. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ser nova criatura. Ser nova criatura. Viver para Deus. Aleluia! Romanos capítulo 6, versículo 4. Estar crucificado significa estar sepultado. Olha lá. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pois fomos sepultados com ele na morte. E nós damos como um sinal, como um símbolo, o nosso batismo. Então quer dizer que batismo não é uma coisa insignificante. Batismo é uma coisa importante. Aleluia. Batismo é um sinal. Batismo, a pessoa fala assim, não é para... batismo não salva mesmo. Batismo não vai salvar ninguém. Mas batismo é para o salvo. Aleluia. Por isso que a pessoa fala assim, eu vou batizar do jeito que eu estou, depois... Não é para salvar. Batismo não é para arrumar. Batismo não vai convencer ninguém. Batismo é para aqueles que já foram convencidos. Batismo não vai converter ninguém, é para aqueles que já foram convertidos. Aleluia! Então fala aí, ó o que está dizendo aí o texto aí. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Morri. Já não sou mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia! Não arde o teu coração, diga isso, morri. Fala assim, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Arde o teu coração, não arde? Arde o teu coração, arde o teu coração. Cristo vive em mim. Aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Cristo vive em mim. E eu declaro isso pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia, só quem crê, 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 só quem crê. Oh glória! Oh glória! Aí ele vem lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo aquele versículo que é famoso, que você conhece, que é gostoso da gente falar. Aleluia. Já está no telão? Já? Olha lá. Eu vou até dizer, vou deixar vocês falarem. 1, 2, 3. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Ser crucificado, além de nascer de novo, além de viver a nova, também significa ser regenerado.
1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Aleluia. 1 Pedro capítulo de número 2, versículo número 24. Fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia. Olha que palavra. Por suas chagas fostes sarado. Fala assim: a cruz valeu. Fala bem forte, fala bem forte. Fala: a cruz valeu. Diga, nós fomos sarados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E uma vez crucificado, pastor, então eu preciso crucificar a velha criatura. Precisa. A velha criatura não tem espaço no reino de Deus. Não tem. A velha criatura não vai conseguir ver o reino de Deus, nem aqui e muito menos lá. Aleluia. Porque essa experiência é para aqueles que são crucificados. É para aqueles que se permitem isso. É para aqueles que estão dispostos, então, a olhar para Cristo com a fé. Aleluia. E de uma oportunidade, de uma nova vida, de uma transformação em Deus. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Mas então, como que eu devo viver então agora? Ora, Romanos 1,17 fala assim, que agora, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Então agora nós devemos viver em justiça. 1 João capítulo 4, 17 fala assim: nisto é em nós aperfeiçoados o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste. Então agora nós precisamos ser como ele é. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, fala assim, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Se manifeste, diga, se manifeste em nosso corpo. De maneira que nós possamos então cumprir o propósito da palavra que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos. Quer dizer, ele está dizendo assim, eu peço para vocês, irmãos, pelo amor de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, em adoração a Deus. Aleluia. Apresenteis. Então tem muita coisa para mudar. Tem muita coisa. Agora, se nós não passarmos pelo Calvário, não vai mudar nada. É no Calvário. É na experiência do Calvário. Agora, não adianta a gente fugir das mudanças. Não, eu acho que eu não vou conseguir. Mas é claro que você não vai conseguir. Se você tivesse conseguido, você tinha conseguido antes de você vir para a igreja. E é por isso que você veio para a igreja, porque agora não vai ser mais você, mas é Cristo que vai fazer em você. Aleluia! Não é para você fazer, é para você crer. É para você crer. Aleluia. Levanta a sua mão e diga: eu preciso crer, meu Deus. Porque aqueles que creem verão a glória de Deus. Não é para a gente ficar quebrando cabeça. É só para a gente querer. Diga: eu quero, Senhor, eu quero. Você só tem que querer. Só tem que querer. Então veja aqui. A Bíblia fala para a gente andar conforme Ele andou. Ser conforme Ele é. E quem Ele é, afinal de contas? Mateus capítulo 1 vai falar que Ele, Jesus, Ele é gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho,
e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu li o 21, mas na verdade é o 20, põe o 20. Enquanto considerava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, fala assim: irmão, não temas, porque a nova criatura é gerada pelo Espírito Santo. Pergunta para ele, fala: você entendeu? Você entendeu? Fala: é gerada pelo Espírito Santo. Nós só precisamos estar no lugar certo. Nós só precisamos estar aonde? Aleluia. Crucificado. Crucificado. Quando o pecado bater na sua porta, você tem que responder o que para ele? Eu estou crucificado. Quando o mundo bater na tua porta, você tem que dizer o que para ele? Eu estou crucificado. Talvez com dor no coração, talvez com prejuízo na alma, mas se você tiver força de fazer a tua parte, Deus vai fazer a dele. Aleluia. Você faz a sua parte, você diga não ao pecado, e aí vem o Espírito Santo e faz de você então uma nova criatura. Por quê? Porque agora nós não somos gerados pela carne, mas nós agora somos gerados pelo Espírito. Aleluia. Não é santidade humana, que santo, não tem santidade humana, é santidade divina. Santidade divina. Como que você entra na água sem se molhar? Como que você passa pelo fogo sem se queimar? Como que você é cheio do Espírito Santo sem ser nova criatura? Explica para mim. Não tem como. Não tem como. Quem passa pela água se molha. Quem passa pelo vento se espalha, fala, se espalha. Quem passa pelo fogo. Mas quem é cheio do Espírito Santo é nova criatura. É nova criatura. É nova criatura. É nova criatura. Aleluia. Aí no versículo 21 vai falar que ele é o salvador do seu povo. Então veja que Jesus é o exemplo, né, da nova criatura, né, gerado no Espírito Santo. O versículo 21, que ele é o salvador do seu povo. Aleluia. E no versículo 23 vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus. Aleluia. 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 Então veja que nós somos gerados pelo Espírito Santo para a salvação da nossa alma, e Ele não é um Deus que passa pela nossa vida, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus E aí João, para fechar isso, no capítulo 1, versículo 29, ele fala assim, né? Ele fala assim: eis aí, eis aí, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Então é Jesus que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o nosso pecado. Não somos nós que tiramos o nosso pecado. Então presta atenção que eu estou fechando agora a mensagem para você. Se você quiser ser bem sucedido na experiência da sua fé, e isso é você que tem que trabalhar, é você que tem que fazer. Quanto mais você morre para o pecado, quanto mais você rejeita o pecado, e essa luta é no Getsêmani, é uma prensa, ninguém falou que é fácil. Quanto mais você luta contra o pecado, e lá no Getsêmani, como é que se luta contra o pecado? Oração, fala oração, 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 oração. Você vence o pecado na oração. E quando você fala não ao pecado, não, quando você tem
essa força pessoal, essa escolha, livre-arbítrio, fala livre-arbítrio. Então, quando você usa o seu livre-arbítrio e você fala não, então o Senhor tira você das mãos do pecado, tira você das mãos do inimigo, aleluia, e Ele te envolve. Agora a sua parte, então quanto mais você morre para o pecado, mais você vive para Deus. Quanto mais você cede ao pecado, mais você morre para uma escolha que você tem que fazer. Se você vive no pecado, você está morto para Deus. Mas se você mortifica o pecado, você está cada vez mais vivo para Deus. Aleluia. Quantos podem dar um glória comigo? Bem grande, bem grande. Aleluia. De tal maneira que hoje, irmão, você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado porque as pessoas hoje, elas estão fazendo de Cristo um Cristo moderninho. As pessoas, elas estão fazendo da fé apenas um interesse por joias, apenas um interesse por carros, apenas um interesse por casa, entendeu? Mas Jesus continua o mesmo. Jesus, ele não veio para mostrar para nós como é que anda de carro. Jesus, ele não veio para mostrar para nós como é que a gente consegue alcançar essas riquezas do mundo. Muito pelo contrário. Ele disse assim, olha, o meu reino é outro. O meu reino é outro. O reino deste mundo não é meu. Aleluia. O meu reino é o reino do céu. Em que reino que nós estamos vivendo, irmãos? Nós precisamos viver no reino do céu. De tal maneira que não é proibido ter. Não é proibido ter. Mas se você também quiser ouvir um dia hoje estarás comigo no paraíso. Então você precisa estar preparado para isso. Que não é uma questão de ter. Não importa o que você tenha. Tudo que você tem não vai levar você para o céu. Importa é o que você é. Aleluia. Aleluia. Vou encerrar. Aquele ladrão estava na cruz. O que ele tinha? Diga nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele disse assim naquele momento de cruz, nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas ele sabia, olha só, esse ladrão sabia, que o sofrimento não é mérito de salvação. Tem gente que fala assim, né? Enquanto você não pagar os seus pecados, não tem como. Então, o sofrimento, por mais que você sofra, tem gente que fala assim, eu já estou sofrendo, estou pagando meus pecados. Por mais que você sofra, o seu sofrimento não é mérito de salvação. Então ele está dizendo assim, nós estamos recebendo esse castigo, mas é o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E ele não tendo nada. Aleluia. Mas qual foi a diferença? A diferença foi que ele quis. Pastor, eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer essa luta. Eu não consigo morrer, esquecer a minha vida no mundo. Isso é uma questão de querer. O dia que você quiser, você vai fazer. O dia que você querer, você vai alcançar. O dia que você querer, você vai ter força para reagir. Aleluia. Porque quando ele quis, ele não falou assim, Senhor, me tira daqui, Senhor, me ajuda a vencer. Ele usou a fé, no versículo 42 ele disse assim, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, aleluia, lembra-te de mim. O que ele queria? Ele estava morrendo, presta atenção, ele estava morrendo, mas ele queria viver, aleluia. Quem morre para o pecado, recebe vida em Deus. Mas quem vive no pecado, achando que está livre, está escravo no pecado.
Amém, irmãos? No pecado não tem, eu falei esses dias aqui numa nossa reunião. No pecado não tem liberdade, no pecado tem escravidão. E na fé não tem escravidão, tem libertar. Você já ouviu alguém falar assim, por exemplo, que a pessoa tem o vício de ler a Bíblia? Já viu alguém falar isso? Já ouviu alguém falar assim, nossa, eu tenho o vício de fazer jejum, sou viciadão. Já viu isso? Nada na fé vicia, mas tudo no pecado escraviza. Isso pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus, irmão. Aleluia. Ele estava morrendo. Por que ele foi falar, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Porque ele queria viver. Ele queria viver. Aleluia. E não só viver, porque ele não fala assim, quando você entrar na sua casa, lembra de mim. Não, ele falou, quando você entrar no seu reino. Além de viver, ele queria reinar. Aleluia. Aleluia. Diga assim, não é só viver. Em Cristo é reinar. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O maior sinal que enche os olhos de Deus na nossa vida não é o que nós temos, mas o maior sinal que enche os olhos de Deus na nossa vida é o que nós somos. Aleluia. E eu gostaria muito de saber se você está disposto a ser alguém melhor para Deus. Eu gostaria de saber se ainda há lugar na sua vida para você ainda poder fazer algo para chamar a atenção de Deus. Dizendo para Deus, Senhor, eu quero viver e eu quero reinar. Eu quero estar contigo no céu e eu quero estar contigo na glória. A minha fé não é somente relacionada às coisas desse mundo, mas a minha fé está relacionada às coisas da eternidade. Aleluia. Se há essa predisposição na sua vida, qual que é o segredo? O segredo é você enfrentar o seu Gólgota. O segredo é você viver o seu Calvário. O segredo é você, a cada dia que você vier para a igreja, cada dia que você vier, é você cortar um pedaço. É você morrer um pouco. Porque quando você morre um pouco aqui, você vive um pouco mais para Ele. Amém, irmão? Então eu gostaria de saber daqueles que têm uma predisposição de morrer um pouco hoje, para poder reinar. Pastor, eu sempre tive uma vida muito complicada, pastor. Eu sempre tive uma vida muito limitada. Então, em Cristo você tem a oportunidade, você tem o momento, o ambiente preparado para que isso possa ser diferente. Se as coisas sempre foram medidas, você hoje em Cristo pode experimentar as bênçãos sem medidas de Deus. Sem medidas de Deus. Mas isso nunca vai acontecer para aquela pessoa que veio lá do mundo a Cristo. Para aquela pessoa lá não. O Senhor Jesus trouxe aquela pessoa de lá para poder entregar tudo para ela. Conforme ela vai se tornando nova criatura, conforme ela vai morrendo, vai recebendo.
recebendo. Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e não perde a oportunidade nesta noite de ser um pouco mais abençoado, de ser um pouco mais feliz, de ser mais cheio de vida, mais cheio de fé, mais cheio de esperança, mais cheio de convicção, mais cheio de graça, mais cheio de força, mais cheio de coragem. Não perca essa oportunidade, porque quanto mais você morre para o pecado, quanto mais você morre para o mundo, mais você vive para o reino, mais você vive para Deus. Aleluia. Então eu gostaria de saber o que você nesta noite tem para entregar. Eu gostaria nesta noite, o que poderia morrer na sua vida. O que você poderia assinalar e dizer: olha, hoje eu vou fazer morrer isso aqui em mim. Isso aqui a partir de hoje vai mudar. A partir de hoje eu digo não. A partir de hoje eu afasto de mim. A partir de hoje eu fecho a porta para essa situação. Eu fecho a porta para essa questão. É somente isso que você precisa fazer. E estar preparado, porque conforme você fecha essa porta para o mundo, abre uma janela do céu na sua vida. Abre uma janela do céu. Aleluia. Aleluia. O que você teria que seria precioso aos olhos de Deus? Que chamaria atenção, que tornaria essa noite o último domingo do mês de agosto do ano de 2025. Uma mudança radical na sua vida. Uma mudança tremenda na sua vida. Baseado no quê? Baseado na minha fé na palavra de Deus. Aleluia. Baseado nesta palavra que, uma vez lançada, não volta vazia. E ela está agora passeando no meio da igreja. Esta palavra, ela está viva, buscando um lugar, um coração, uma terra fértil, para ela poder entrar como uma semente produtiva e fazer gerar frutos e frutos em abundância agora. Aleluia. Fica pensando aí, fica pensando aí. Fica pensando, é a decisão da sua vida. É a decisão, é a decisão, é a decisão. É a decisão. Escolhe o que vai morrer. Escolhe o que vai morrer. Escolhe ao que você vai dizer não. Escolhe ao que você vai rejeitar. Escolhe ao que você vai tirar. Não tenha medo se é pequeno ou se é grande. Não tenha medo se é uma coisa simples ou sobrenatural. Somente creia, somente creia, somente creia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Há alguém conosco aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui para gerar em você e fazer de você nova criatura, baseado na sua decisão, baseado na sua postura, baseado nesse passo que você vai dar, porque a hora que você der um passo, haverá uma chuva sobre a tua vida de poder. Aleluia, 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 aleluia. Vai se preparando, vai pensando, vai pensando. Vai pensando em algo, vai pensando em algo. Não pensa em você agora, não pensa. Não pensa naquilo que você é capaz, não pensa naquilo que você pode. Não pensa, isso aqui eu consigo. Não é isso. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus, aleluia. Quando você tira o fraquinho, os fortes prevalecem. Mas quando você tira o forte, aleluia. Quando você tira o valente, você toma conta da casa. Aleluia. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Quando você amarra o valente. Não fica lidando com as coisas fraquinhas. Amarra o valente na sua vida. Aleluia. Para que o poder de Deus seja derramado. Aleluia. 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 Tome a sua decisão. Tome a sua decisão. Há um lugar para você aqui preparado nesse altar aqui, olha. Preparado aqui nesse altar. Há um lugar aqui que Deus preparou para você. Aleluia. Para você viver, para sair daqui com uma nova proposta. Sair daqui para um novo tempo. Aleluia.
declarando, aleluia. As pessoas vão perguntar, mas escuta, mas está parecendo que é você, está parecendo que é você, e você vai dizer, sou eu mesmo. A única diferença é que agora Cristo vive em mim, aleluia, aleluia. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vai viver, Cristo vai reinar, Cristo vai operar, haverá uma glória de Deus sobre a tua vida, aleluia, aleluia. Quantos nesta noite querem tomar a decisão? Quantos nesta noite querem tirar um pedaço? Quantos nesta noite querem passar pelo Calvário? Quantos nesta noite querem ter a experiência do Gólgota? Aleluia. Sai do seu lugar agora, aleluia, e venha para o altar, venha decidido, porque há uma palavra aqui para a tua vida, há uma palavra, aleluia, que está voando no meio desta igreja, para poder alcançar o teu coração, aleluia. Louvado e bendito seja o teu nome. Saia com uma decisão, saia cheio do poder de Deus, saia confiando na sua decisão. Deixa que a decisão de Deus é feita por Ele. Não se esmere na dele, pensa na sua. É só a sua decisão. Não, eu não quero mais, eu não me sujeito mais, eu não me entrego mais, eu não me humilho mais, não, eu não vou passar por isso mais, não aceito fazer isso de novo, não aceito falar desse jeito, não aceito pensar dessa maneira, não, a partir de hoje não, a partir de hoje chega. O inimigo não vai mais me escravizar, o inimigo não vai mais me humilhar, o inimigo não vai mais me prender, direcionar, não, chega para o mundo, chega para o pecado, e sim para o Espírito Santo, sim para Jesus, sim para Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvando enquanto os irmãos vão tomando a decisão, até esse hino terminar. Você tem tempo para se mover, e você tem tempo para chegar. Venha para Deus, venha para Deus. É a noite da sua vida, é esta, aleluia. Oh glória, oh glória.